Oi, hoje é domingo de Páscoa e dando mais um update pra vocês. Então, acabei escrevendo um pouco sobre o século XIX na Inglaterra, mandei pra minha professora. Ela, enfim, com essa função de ter o feriado e tudo mais, e como eu já mandei lá por quarta-feira pra ela, ela ainda não tinha me respondido na quinta nem na sexta. Eu fui olhando todos os dias do meu e-mail. Então acho que agora no começo da semana ela me responde. Então eu aproveitei para dar uma adiantada em uma coisinha do meu TCC. Como eu comentei com vocês, essa entrega do TCC1, ela tem toda a parte de escrita e desenvolvimento do meu tema e a parte de marca. Eu vou desenvolver uma marca, mas não vai ser totalmente assim do zero. É a mesma marca que eu desenvolvi pro meu ateliê 5. É muito especial pra mim. É o meu ateliê, sabe? Então é meio que uma realizaçãozinha assim de um sonho. Entre uma das coisas de uma marca tem o ponto de venda. O meu ponto de venda da minha marca, sendo um ateliê sob medida, de roupa de festa, é presencial. No trabalho, eu vou colocar um mood board. Eu tenho uma pasta no Pinterest do ateliê, que toda vez que eu vejo alguma coisa, tipo, nossa, isso fica muito legal no ateliê, eu coloco naquela pasta. Há muito tempo atrás, teve um dia que acho que o meu namorado foi no jogo e eu fiquei na casa dele. E eu comecei a ver umas referências no Pinterest e eu meio que desenhei. Porque eu não sei, eu tive um sonho antigo e era uma das possibilidades quando eu tava ali pelo primeiro e segundo ano do ensino médio de fazer faculdade de arquitetura. Então, é meio um sonhozinho antigo, assim. Então eu entendo planta baixa, eu entendo, eu não sou uma perdida nesse mundo, eu entendo um pouco. Por gostar mesmo, eu gosto muito de design de interiores, enfim. Então eu resolvi me aventurar. Tem um programa que eu usei há muito tempo no colégio para um trabalho de artes, tipo, nada a ver, que é o SketchUp, que eu sei que é um programa que se usa na arquitetura. É um programa basicão, mas que se usa na arquitetura. Então eu fui falar com uma amiga minha que faz arquitetura, tá no final do curso também, que nem eu. Eu disse assim, o que tu acha? Tu acha que eu vou me ralar muito ou eu vou conseguir fazer? Ela disse, não, o SketchUp é relativamente fácil, acho que vai dar. Então assim, desde ontem, eu comecei a fazer ontem, eu acho que eu estou bem encaminhada. Então eu já vi vários tutoriais no YouTube. Então, como eu tava falando, no meu trabalho eu vou botar um mood board das imagens que eu já tenho no Pinterest e que eu usei como referência pra fazer. Mas eu também vou botar, eu não sei se nesse Pinterest eu consigo, nesse SketchUp eu consigo salvar. Mas enfim, eu não vou salvar, eu vou simplesmente tirar print da imagem e vou botar no meu trabalho pra exemplificar bem algumas ideias que eu tenho pro ateliê. É isso, eu aproveitei que eu já tenho todas as referências que eu preciso pra continuar escrevendo sobre o século XIX, pra falar sobre sociedade e pra falar sobre a moda do século XIX, e não vou ter que ficar buscando referências, que é o que toma mais tempo. E resolvi esse feriado focar um pouco nessa parte de marca, que é mais a lei, mas como eu sei que é uma coisa demorado e o programa às vezes tranca, e já ir adiantando isso.
pijama, como dá pra ver. É sábado de manhã, então eu quero estar mais tranquila e eu não tô aparecendo justamente por isso. Eu tô aproveitando esse momento mais relax, tô de pijama e tal. Mas eu vim mostrar pra vocês, eu tô escrevendo aqui o meu maravilhoso TCC, lindo, maravilhoso, amor na minha vida. E eu quero mostrar pra vocês como é que eu faço um pouco da parte de imagem. Seguinte, essa eu não revisei ele ainda antes de mandar pra minha professora, mas enquanto eu fui escrevendo, eu já fui colocando aqui, ó. Ops, não está focando. Ah, focou. Figura 3, que na verdade não é a 3, é a 4, eu acho. Eu botei meio que um título, mas mais pra eu me nortear do que tipo de imagem que eu quero colocar aqui. Vou mostrar um outro exemplo pra vocês. Ó, aqui nesse caso eu não coloquei nem número assim, porque, enfim, eu não sei. Eu vou reler o que eu já tinha escrito e vou ver se eu sinto necessidade de mais alguma imagem. Mas depois eu vou acrescentar a figura e no X eu vou colocar o número dessa figura. E eu tô deixando esses espaços pra eu pesquisar essas imagens e colocar elas aqui. Então é isso, eu agora vou ler tudo isso aqui que eu escrevi. Eu tô muito feliz por ter conseguido escrever toda essa parte aqui de moda. Eu acho que eu tenho que aprofundar ainda e eu vou pesquisar mais coisas sobre. Como eu falei pra vocês, estamos em quarentena, então eu peguei os livros da biblioteca e as referências que eu escrevi isso aqui são baseadas nos livros da biblioteca e livros que eu tinha aqui. E agora eu vou dar uma pesquisada no banco de dados da minha faculdade. Depois eu falo um pouco mais pra vocês sobre essa história de banco de dados. Olha, eu já tinha colocado algumas imagens. Oi, hoje é dia 28 de abril. Estamos ali em quarentena, né? Aquela coisa. São quase 5h10 da tarde e hoje meu dia foi focado nisso aqui. Eu já tô na etapa de falar sobre a Rainha Vitória. Eu já tinha planejado pra essa semana começar a parte da Vitória. Na semana passada escrevi a parte de História da Moda, com todas as referências que eu tinha, fiz todo o capítulo da História da Moda, mas sinceramente eu não tava muito... Não confortável, mas eu não tava ainda satisfeita com ele. E também eu arrumei a parte de inícios e finais de capítulo que a minha professora comentou comigo e eu tentei exercitar um pouco. Nesse meio tempo eu comprei uns livros na Amazon, que são livros que tanto eu já queria, ou livros que eu já usei em muitos artigos na faculdade, então são livros que eu sei que eu vou usar muito e que eu acho que é legal ter. Quando eles chegarem eu mostro melhor pra vocês. Além disso, a minha faculdade tem um banco de dados. Ontem eu li bastante e hoje eu vou mostrar pra vocês os livros que eu estou lendo. Eu tenho esse livro aqui, que é Vitória, a Rainha, a biografia íntima da mulher que comandou o Império. Esse livro eu comecei a ler no começo do ano passado e eu terminei no começo deste ano. Eu não levei tudo isso tempo, tá? É porque eu não tava lendo muito. Não lia com frequência ele. E assim, aqui eu vou mostrar pra vocês como é que eu tô me organizando já. Os post-its em azul são as coisas que eu marquei enquanto eu tava lendo o livro já. Normal. Aqui em cima, esses rosas são mais ou menos as divisões que eu fiz do que eu quero ler por dia dele. E estes aqui são as coisas que eu tô lendo agora e tô marcando. O que é muito legal? Eu já li essa biografia da Vitória. Então nada é muito novidade pra mim. Claro, tem coisas que eu não lembro, que faz tempo que eu li. Agora eu tô no começo, eu tô mais ou menos na parte que ela é coroada, enfim, que o tio dela morre e ela vira rainha. Então tá mais tranquilo. Então eu estou relendo essa biografia. Além dela, eu peguei essa aqui na biblioteca da minha faculdade, que é Vitória, retrato de uma rainha como moça triste, esposa satisfeita, soberana triunfante, mãe castradora, viúva lastimosa, velha dama missântropa e avó da Europa. E daí é aquele mesmo esquema. Aqui eu tenho a divisão que eu fiz meio do que eu quero ler por dia. E aqui tem os post-its das coisas que eu já li.
Como é que eu tô fazendo na parte do que eu quero colocar no texto? Esse aqui, que é o meu livro, eu tô passando com lápis as linhas normal. Mas esses aqui, esse aqui e esse aqui, que não são meus, que eu peguei da biblioteca, eu tô só marcando o início e o final do que eu quero, porque depois vai ficar muito mais fácil de eu apagar, porque não são meus, eu tenho que devolver pra biblioteca. Além desses dois, então, eu peguei também na biblioteca os Grandes Líderes, que é tipo, acho que uma coleção, Rainha Vitória, e daí o mesmo esquema. Esse aqui ele é menorzinho, mas essas estão sendo as minhas leituras. E que eu tinha pensado para as minhas leituras? De fazer uma coisa assim, lia todo esse livro, depois eu lia todo esse livro, e eu lia todo esse livro, e daí eu pegava um dia, sentava, pegava todas as referências, colocava no doc do Drive, enfim, depois eu escrevia aquele processo que vocês já estão cansados de saber, que eu fiz desde o começo. Mas daí ontem, na minha orientação com a minha professora, ela me perguntou: ah, tu consegue me mandar alguma coisa que tu tenha feito até quarta? Não, até quinta, né, porque sexta é feriado. Eu disse: consigo. E daí eu mudei a minha estratégia. Então, assim, eu tô lendo, eu vou ler pra escrever pra essa semana meio que por capítulo. Então eu vou ler o que eu dividi como o primeiro e segundo capítulo, que é a Vitória criança e a infância dela e os primeiros anos de reinado. Eu manti as divisões que eu já tinha feito, que era meio que por número de páginas, e esse aqui era por partes do livro. Assim, eu manti o que eu tinha deixado, mas assim, esse aqui eu tava lendo, esse aqui, e daí quando eu percebi que começou a chegar na parte do Albert, eu parei de ler. Esse aqui é a mesma coisa, e esse aqui eu tô indo pelas partes, porque a divisão é meio que assim mesmo. Tem a primeira parte de infância, depois primeiros anos de reinado e depois já vem o Albert, então é mais tranquilo. Mas são muitas páginas. Daí já era assim, ó, 4h30, eu tinha cansado de ler já, não aguentava mais. Eu sentei pra ler, era umas 2 da tarde. Hoje, conscientemente, eu procrastinei no meu TCC. Pela, acho que primeira vez, assim, desde que eu comecei ele de verdade. O meu dia foi mais ou menos o seguinte: ontem eu fiquei lendo horrores os livros. Eu sentei aqui no computador a umas 10 da manhã. Eu fiquei até o horário do almoço, almocei, voltei e fiquei passando as minhas referências desse livro aqui. E aliás, eu tô até tirando os post-its das coisas que eu tô botando e tô deixando sem post-it. E daí chegou umas 3 da tarde, assim, e eu tava meio mal, eu tava começando a ficar com dor de cabeça. E daí eu peguei, deitei na cama, fui ver vídeos. Aqui os vídeos que eu tinha já selecionado pra ver tinham um pouco a ver, porque tem a ver com história, alguns tem alguma relação com a Rainha Vitória. Daí eu, comecei a ficar real com dor de cabeça, eu tenho enxaqueca, então se eu começo a ficar com dor de cabeça é uma coisa que me incomoda muito e eu não consigo fazer nada. Então eu resolvi procrastinar, entrei no Pinterest, fui pra sala, eu lanchei, conversei com os meus pais. Agora são 20:07 e eu vou voltar agora. Eu tô bem, sem dor de cabeça. Até liguei a minha luminária linda, maravilhosa, que a minha mãe achou lá na casa da minha avó. Isso aqui tá uma zona, eu vou arrumar quando eu tiver tempo, pra me dar mais luz, porque o meu quarto é mal iluminado. Eu vou ficar aqui até o horário da minha aula, tem aula 7h30, e depois eu vou focar, e se eu tiver que entrar à noite, eu vou entrar à noite. Eu vou fazer o possível pra eu conseguir entregar pelo menos esse subcapítulo pra minha professora amanhã.
mas para dar um update pra vocês. E durante esse tempo eu tive um progresso maravilhoso em termos de leitura. Eu consegui terminar de ler as 3 biografias que eu tava lendo. E melhor do que isso, eu fiz metas de quanto que eu tinha que ler de cada biografia por dia. Eu consegui, teve um final de semana que foi o feriado de 1º de maio, que eu consegui bater todas essas metas e, sério, eu fiquei muito, muito, muito feliz. O que eu tô fazendo agora, neste exato momento? Hoje eu tenho uma cadeira de metodologia de pesquisa de noite, aula, e daí a gente tem que... É o dia da nossa primeira avaliação, que a gente tem 2 no semestre. Essa é a primeira. E a gente tem que tanto postar nossa proposta de pesquisa, quanto fazer tipo um PPT para apresentar para a turma da nossa proposta de pesquisa. E assim, eu tô fazendo meio PPT e o documento eu tô arrumando junto ao mesmo tempo, assim, né? E tá tudo pronto, só falta a introdução. Primeiro eu preciso... Faltou luz! Mas eu vou continuar mesmo assim, pra não perder tempo. Ignorem, tá? Faltou luz, tá chovendo, faltou luz aqui em casa. Acontece. Vida real. Enfim, eu tava muito encucada e tentando não procrastinar, fazer a minha justificativa, que eu tava com bastante dificuldade de fazê-la. Hoje eu sentei e fui fazer. Acho que eu consegui. Eu tava super segura de tudo, assim, no meu trabalho, mas quando eu comecei a realmente ler e a escrever os meus capítulos da Rainha Vitória, é que eu comecei a perceber que, de repente, eu tava falando de moda do século XIX e da Rainha Vitória, e eu não tava conseguindo juntar as 2 coisas. Eu via em quais momentos bem pontuais a Rainha Vitória influenciou na moda, mas assim... Porque ao contrário, por exemplo, de uma colega minha que tá fazendo o TCC, que é bem parecido aos temas, só que ela, no caso, é da Maria Antonieta. A Maria Antonieta é conhecida como, digamos, a it girl ali naquele momento, na França. A Rainha Vitória não era essa pessoa da moda, entendeu? Então, eu tô com esse problema aí e eu vou resolver hoje também, porque às 4 horas eu tenho uma orientação por vídeo com a minha orientadora e voltou a luz! E daí eu já vou conseguir solucionar e ver isso com ela também. Então agora eu tô fazendo isso, arrumei a minha justificativa, já terminei a justificativa. Eu sei que é de uma cadeira, mas como faz parte do TCC e vai entrar nele, eu tô falando aqui. E agora eu só tô tentando fazer a minha introdução, e eu sou muito ruim em fazer tipo introdução e resumo, eu sou muito, muito ruim. É sempre a última coisa que eu deixo pra fazer, em artigos, né, principalmente. Outra coisa que eu decidi ontem, a minha orientadora me mandou uma mensagem de que a minha faculdade decidiu que quem tava em TCC 2 e quisesse trancar a cadeira e continuar no outro semestre, eles tinham liberado, e depois eles abriram isso pra quem tava em TCC 1 também. Eu decidi não trancar, eu decidi continuar o meu TCC, porque enfim, eu já tô mais pro final do que mais do meio pro final do que do início pro meio do trabalho. Então não tem muito por que eu trancar nesse momento, a minha orientadora concordou comigo. Só que depois dessa notícia aí, eu fiquei meio ansiosa. E eu dei uma reorganizada. Porque o que eu tava doida tentando fazer? Eu queria praticamente terminar quase todo o capítulo da Rainha Vitória essa semana, pra, sei lá, na sexta eu mandar pra minha orientadora. Doida, completamente. Não comecei a escrever nem o 2º subcapítulo, sabe? Eu comecei a escrever ele hoje. Então, sem noção. Vou ter que, sei lá, escrever quase 60 anos de história em 4 dias. Sem noção. Porque assim, a gente tinha uma data inicial pra entrega do TC1, e depois que começou a quarentena e tal, enfim, a minha coordenação prorrogou por mais 2 semanas, eu acho, essa data. E daí, no meu primeiro ali planejamento, eu ia terminar certinho na data inicial. Daí ontem eu peguei e pensei assim,
pra que eu vou correr, sabe? Pra que eu vou correr? E daí eu peguei, reorganizei e eu vou dividir o que eu queria escrever em uma semana, que era o capítulo da Rainha Vitória, eu vou dividir e escrever ali em 2 semanas. Porque além disso, não é assim, aí tá, acabei o capítulo da Rainha Vitória e daí eu começo o de marca, e daí o de marca vai ser tranquilo e deu, acabou. Eu tenho ainda que voltar no meu capítulo de moda, porque eu não tô satisfeita com ele e eu tava meio que esperando os livros que eu comprei, que são sobre a história da moda, na sua grande maioria, chegarem. Pra eu usar também eles como base, já que, enfim, a biblioteca tá fechada, etc e tal. A previsão é de entrega para dia 9 de julho e eu tô querendo entregar dia 6, então assim, vou entregar ali naquela semana, mas com uns dias de folga, se tem algum perrengue no caminho. Mas é isso, vai dar tudo certo, como diria minha orientadora, vai ser lindo.